Olá, gente! Eu sou Jorge Scott e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje, eu resolvi abordar um tema um pouquinho polêmico, coisa que eu vejo na internet e é abordado de uma forma extremamente problemática, e eu acho isso horrível, né? As pessoas, elas problematizam as crianças usarem azul ou rosa, problematizam as crianças brincarem de boneca, os meninos ou as meninas brincarem de carrinho, e acham que toda criança que é gay vai ter uma infância muito gay, né? Então eu acho que as pessoas estão erradas sobre isso e elas precisam entender um pouco mais. Então eu gostaria de comentar um pouco sobre a minha infância com vocês. Uma infância extremamente normal, né? Na verdade, meus pais sempre me apoiaram em muita coisa, eles sempre me deixaram muito livre. Então eu sempre fui uma criança muito na minha. Eu lembro que as pessoas, quando eu chegava nos locais com os meus pais, elas comentavam que eu era uma criança muito simpática. Mas eu também era muito na minha, né? Eu era tímido, eu conversava com as pessoas, mas conversava só o necessário. E gostava de brincar com as outras crianças, mas eu não tinha esse negócio de preferência de brincar com as minhas primas do que os meus primos. Não, eu sempre brinquei muito com os meus primos a minha infância toda. Então, tipo, eu jogava bola, brincava de bolinha de gude, todas as brincadeiras que as pessoas titulam brincadeiras de meninos, eu brinquei na minha infância sim. Soltava pipa e tudo. Então, esse negócio de que a criança que prefere estar no meio das meninas do que no meio dos meninos, pode acontecer que o menino prefira brincar com as meninas, mas isso não quer dizer que a criança vá ser gay, tá? Na minha infância eu sempre brinquei com os meus primos, sim. Só que eu também sempre fui uma criança muito solitária. Solitária no sentido ruim, né? Eu sempre fui uma criança solitária por eu gostar da minha própria companhia. Os meus pais, eles me davam muitos brinquedos, né, que eu era muito fã de heróis, eu era muito fã da Liga da Justiça, então meus pais me davam muito brinquedos, coleção de Liga da Justiça, entre outros brinquedos, e eu gostava de estar sempre na minha brincando com meus brinquedos. Quem já assistiu Toy Story sabe, né, que o Woody, ele faz umas brincadeiras, ele entra no mundo do universo dos brinquedos dele e faz um rolê lá das brincadeiras acontecerem, ele conversando com os brinquedos e tal. Então, tipo, eu fui uma criança muito assim na minha infância toda. Então, tipo assim, eu falava com meus brinquedos, eu falava sozinho. Eu falava de falar com eles, era uma coisa muito normal pra mim. E eu acho que muitas crianças foram assim também, né? Eu acho que é uma coisa muito legal. Então, tipo assim, eu sempre fui muito feliz com a minha própria presença, com a minha própria companhia. Então eu gostava de ficar sozinho pra brincar com os meus brinquedos. Minha família também, todo mundo sabe que eu adorava brincar com os meus brinquedos sozinho. E eu sempre fui esse tipo de criança, né? Como eu era o único filho homem, eu não me importava muito de estar atrás das minhas irmãs para brincar do que elas brincavam. Então, tipo assim, eu era essa criança. Eu gostava de assistir desenho e gostava de brincar com os meus brinquedos. Então, eu tipo, fui muito um menino só eu, né? Então, eu não tive nenhum problema com isso na minha infância. Com o passar do tempo, óbvio que as coisas a gente vai abrindo a mente para outras coisas. E eu acho que assim, com uns 7, 8 anos que eu ficava com vontade de brincar com as bonecas da minha irmã. Eu tive esse momento, né? Eu tive esse momento de, eu só ganho carrinho e minhas irmãs ganham boneca. Eu pegava as bonecas delas para brincar assim. Mas tinha aquele estereótipo de que menino não podia brincar com boneca, né? Ficava uma coisa muito esquisita. Então, tipo, os meus pais falavam pra mim que eu não podia brincar com as bonecas das minhas irmãs. E eu pegava as bonecas delas, escondido, e fazia o quê? Passava tesouro no cabelo delas. E como as minhas irmãs eram as donas da boneca, nenhuma das duas fizeram isso, certeza que elas iam contar pros meus pais que fui eu. Então, tipo assim, eu ficava muito revoltado de não poder brincar com as bonecas dela. Mas isso nunca foi um tabu pra mim, porque daí eu voltava a brincar com os meus brinquedos e tudo bem. Só que o problema é que tinha duas irmãs. Eu era o único menino e tinha duas irmãs. Então, assim, elas ganhavam coisas mais legais que eu, por exemplo. Chegava o dia das crianças, as duas ganhavam patins e eu ganhava um patinete. Então, tipo assim, patins é muito mais legal. E todo mundo sabe que até hoje tem mais brinquedo legal pra menina do que pra menino. Eu acho, na minha opinião, né? Posso estar errado. Ou a opinião de vocês pode ser a contrária. Mas eu acho que até hoje existe muito mais coisas divertidas pra menina do que pra menino, né? Então, tipo assim, naquele tempo, quando as minhas irmãs ganhavam patins e eu ganhava um patinete, eu ficava tipo, nossa, porque patins é muito mais legal que patinete, né, gente?
Então eu ficava com vontade de andar, não por ser rosa ou não por ser de menina, porque patins eu acho que é uma coisa normal, unissex. Então, eu ficava com um pouquinho de inveja dos brinquedos que elas ganhavam, mas isso não quer dizer que eu seria uma criança gay. Aí, com o passar do tempo, a gente foi para uma escola onde as minhas irmãs começaram a fazer balé. E eu comecei a fazer capoeira dentro da escola, né? Que era uma escola muito legal, gente. Não me lembro o nome, mas era uma escola que ela envolvia muitas crianças em arte, em tipo dança, essas coisas. Então, as minhas irmãs começaram a fazer balé e eu ficava fazendo capoeira. Elas fizeram balé um bom tempo sem mim. E depois, pra vocês verem como os meus pais sempre foram ótimos pais e muitos bem desconstruídos. Eu quis parar de fazer a capoeira, né? E eu quis fazer balé. E, tipo assim, naquele tempo era uma coisa muito estranha um garoto querer fazer balé, né? É um tabuzão isso, né? Eu acho que até hoje ainda é uma coisa que as pessoas problematizam o homem fazer balé. Mas os meus pais, eles me inscreveram na aula de balé também, junto com as minhas irmãs. Na verdade, não junto porque eu era muito novo, então eu fazia parte de outra classe. Mas eu lembro que quando eu fiz balé nesse tempo, que na aula só tinha eu e outro garoto que fazia balé. O resto da turma toda eram meninas. Tanto que eu acho que nesse tempo, eu lembro que esse menino que fazia balé comigo, ele saiu por causa dos pais dele, ou não sei se foi por conta de mensalidade, enfim, né? Porque tinha que pagar. Então, esse menino saiu e só ficou eu na sala de menino que fazia balé. Eu não fiz por muito tempo, mas só de os meus pais terem aceitado isso, terem me colocado pra fazer balé e eu ter esse momento entre as meninas, eu já vi que, né, tipo, naquele tempo eu não tinha uma visão, mas hoje eu vejo que os meus pais eram pessoas incrivelmente desconstruídas e eles não problematizavam esse tipo de coisa. Até porque nesse tempo, esse negócio de sexualidade, né? Na verdade, não fica tipo, eu sou homem, ou eu sou mulher, ou eu sou bi. Enfim, as crianças não pensam isso. As crianças querem se divertir, querem ser elas mesmas. Apesar de que tem o momento do romancezinho, né? E eu tive esse momento com uma menina, né? E foi exatamente nesse tempo em que eu fazia balé. Então, tipo assim, era uma coisa normal você ser uma criança e com o tempo você ter que conhecer alguém, gostar de alguém, né? Tive a minha paixãozinha assim de infância por uma menina, eu não vou mentir, eu tive. E foi super normal. Na verdade, eu lembro que se minhas irmãs lembrarem também, elas vão comentar. Porque eu lembro que duas meninas gostavam de mim. Eu não era um menino bonitinho, mas eu era o menino mais inteligente da sala e muito simpático. Então as meninas gostavam de mim. Mas vocês verem que não existe esse negócio de a criança pensa na sexualidade, ela, a criança que usa rosa é, vai ser gay, porque as crianças não pensam nisso. As crianças, até uma certa idade, elas são crianças, então elas pensam em se divertir, elas pensam em brincar, em dançar, em assistir coisas legais. Elas não pensam, tipo, eu tenho que beijar fulano. Hoje em dia, ok, que as crianças mais novas já estão pensando nisso, né? Eu vejo crianças com 12 anos que já namoram, né? Elas já começaram um negócio mais cedo, hoje em dia. Mas naquela época, a gente não pensava nisso. Eu era muito criança imatura. Eu sempre fui eu, então, tipo, eu não tive esse negócio de, sexualidade, eu tenho que ser isso ou aquilo. Com o passar do tempo nas escolas, ou com o passar do tempo na vida, a gente vai descobrindo essas coisas, né? Aí é outro assunto, mas na minha infância, ela foi super tranquila, então eu evitava algumas coisas, tipo assim, como eu falei no começo do vídeo, eu brincava de jogar bola com os meus primos, brincava de solta pipa, mas foi uma coisa que eu nunca me encaixei muito bem. A gente percebe que a gente não se encaixa com o passar do tempo, por exemplo, os meus primos sempre soltaram muita pipa, e eu não me encaixava muito bem nessa parte. Eu brincava com eles de bolinha de gude, jogava futebol, tudo que era uma brincadeira de menino eu brincava. Mas soltar pipa eu não me encaixava muito bem. Quando eles iam soltar pipa eu não conseguia, eu ia brincar de outro tipo de coisa, enfim. Mas por ser aquela criança educada, aquela criança mais tímida, sabe? Mais retraída, que as crianças meninos que as pessoas titulam que os meninos são héteros quando é criança, é aquela criança que é debochada, que é pojada, que fala o que quer e birrenta e que bate nos outros primos. Eu não fui essa criança, né? Então, infelizmente, as pessoas naquela época poderiam titular que eu era uma criança gay. Mas eu achei que minha vida foi muito normal na minha infância. Eu não tive uma problematização com isso. E eu acho que meus pais também não tiveram. Eles foram pais incríveis. Como eu disse, eles até me deixaram fazer balé. Então, tipo, hoje eu vejo com outros olhos isso.
E eu vejo como os meus pais já eram desconstruídos antes mesmo de eu saber que eu era gay. Amo muito vocês, papai e mamãe, tá? Não problematizem crianças que que vestem roupas azuis ou rosa, porque isso virou um tabu de um tempo pra cá, né? Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Isso tá dando loucura na cabeça de vocês pra vocês problematizarem a própria infância da criança de vocês. Então, tipo assim, se seu filho quer brincar de boneca, deixa o menino brincar de boneca. Ele não precisa saber que boneca é um brinquedo de menina ou que se ele brincar de boneca, possivelmente ele vai ser gay. Até porque a criança não se preocupa com isso. Ele só quer brincar, só quer se divertir. Criança é criança e vocês têm que deixar as crianças serem crianças enquanto elas puderem, tá? Então, tipo assim, pensem muito bem nisso, se coloquem no lugar das crianças, né? E deixem elas se divertirem com a forma que elas acham certo. Se desconstruam para que as crianças sejam desconstruídas, né? Para que elas tenham orgulho dos pais que elas tiveram, ou dos primos, enfim. Porque eu tenho orgulho dos pais que eu tive e dos meus primos também. Eu nunca fui questionado sobre, você é gay? Por um primo mais velho que eu ou por uma prima que anda comigo. Eu não tive esse problema, gente. E as pessoas problematizam isso muito na internet. Eu acho que se as pessoas problematizam isso na internet, é porque pessoalmente pode acontecer em muitas famílias. Então, vamos deixar claro que criança é criança, não existe esse negócio de a criança é gay, fulana vai ser sapatão. Gente, são crianças, estão vivendo e é a melhor fase da vida delas, então não estraguem isso, tá bom? Obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui, deixem um like, se vocês gostarem, óbvio. Comentem mais vídeos que vocês pretendem que eu faça. Compartilhem e pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. É isso. Um beijo, até a próxima.